Fala, estudante de língua portuguesa, tudo bem? Professor André aqui para mais uma aula de redação para o concurso da Polícia Penal do Ceará. É um prazer estar aqui e contribuir para a sua aprovação no concurso dos sonhos. Espero que seja o concurso da Polícia Penal. Hoje nós vamos ver uma redação de um aluno meu da mentoria de redação, tá? Que a gente vai aqui analisar alguns pontos em relação à estrutura, em relação à ortografia, em relação à paragrafação, em relação aos aspectos macroestruturais e microestruturais que dizem respeito ao edital de concurso público que está aí e a prova já está para o dia 14 de julho, tá? É um prazer estar aqui. Eu espero que eu consiga contribuir com um pouco de conhecimento, tá? Lembrando que redação ela é uma matéria que exige muito do candidato, né? Eu acredito que essa prova de redação vai separar quem estudou de fato, tá? Das pessoas que disseram que estudou, né? Que disseram que estudaram, perdão. Errei até aqui, mas espero que você saia dessa aula aqui com um pouco de conhecimento, né, a respeito de redação para este concurso, tá? Sem mais delongas, vamos à análise da nossa redação e vamos à tela aqui. Ok, temos aqui um texto, tá? E esse tema desse texto foi colocado no grupo da gente, tá? No nosso grupo do curso de redação para o concurso da Polícia Penal, tá? O tema diz respeito a regime disciplinar diferenciado e a progressão de pena, desafios e perspectivas, tá? Essa aqui é uma aluna do nosso curso de redação, tá? Ela já vem desde o começo, ela já está fazendo aqui redações com a gente e ela é uma aluna aplicada e você vai ver que essa redação ela possui poucos erros, mas que são importantes para a prova de vocês, tá? Então vamos lá para a linha 1, a Lei de Execução Penal, LEP, disciplina as situações que envolvem o preso durante o cumprimento da condenação criminal, tá? Vamos até aqui, até a linha 3, da linha 1 à linha 3, fazer a análise, tá? Dessa redação, tá? A primeira coisa que você deve observar num texto dissertativo argumentativo ou em qualquer texto de redação de produção textual em relação à paragrafação, tá? O primeiro parágrafo de introdução é importante que você faça pelo menos, tá, 5 linhas, tá? Temos aqui o primeiro parágrafo com 8 linhas, tá? Então temos aqui 8 linhas para o parágrafo de introdução. Eu diria que é um pouco exagerado, tá? Mas a depender da forma como você escreve, a depender do tipo de letra, do tamanho da letra, e essas 8 linhas elas podem ser diminuídas para 5 ou 6 linhas. Eu diria, né, o que eu digo para os meus alunos é que o nível, né, a quantidade de linhas interessante é de 5 a 7 linhas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro período, a Lei de Execução Penal, LEP. No caso aqui, eu já removo aqui um ponto, né, dela aqui, porque entre parênteses é importante que você coloque o número da lei, Lei 7.210/1984. Disciplina as situações em que envolvem o preso durante o cumprimento da condenação criminal, tá? De fato, né, na Lei de Execução Penal, não me lembro o artigo em específico, mas fala a respeito do RDD, que é o Regime Disciplinar Diferenciado. Esse regime disciplinar diferenciado tem uma
é diferente, tá? Existe uma peculiaridade, tá? Até é difícil falar essa palavra, mas é importante que você saiba o que é o RDD, tá? Para a prova de vocês. No RDD existem características diferentes do cumprimento de pena normal. Por exemplo, né, o preso vai ficar separado dos demais em relação à visita, tá? Em relação ao telefonema, em relação à conversa com o advogado, em relação ao que ele recebe, né? Então, há um todo tratamento diferenciado. E o preso que entra nesse regime é um preso onde ele já vem descumprindo, né, as regras que a lei de execução penal traz em seu bojo, né, em relação, por exemplo, um preso, né, conseguiu a medida cautelar de tornozeleira eletrônica e cometeu um novo crime, tá? Outro crime. Vamos dizer que ele foi preso pelo artigo 57, que é roubo, crime com violência ou grave ameaça. E ele cometeu outro crime, né, após estar de tornozeleira eletrônica e foi pego pela polícia, né? E a partir daí ele já praticou falta grave, né? A falta grave já enseja, né, que ele pode ir ao regime disciplinar diferenciado, tá? Então eu teria que entender que essa previsão da LEP pode influenciar na progressão de regime, né? Progressão de pena desse detento, no caso, tá? Então, eu entender que o que é o RDD e o que ele implica para a vida do preso é muito importante para eu fazer uma boa argumentação, tá? Tá certo? Então, vamos lá, a nossa correção, tá? Com previsão na LEP, o regime disciplinar diferenciado, o RDD, é uma das sanções disciplinares que pode ser aplicada ao preso que cometer falta grave. Ok? Aqui tá certinho, tá? Vamos ver se tem algum erro ortográfico. Lembrando que essa primeira vista que a gente faz ao texto é buscando erros, tá? Microestruturais, que a gente chama os erros de ortografia, de sintaxe, de pontuação, acentuação e etc, tá? Com previsão na LEP, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, é uma das sanções disciplinares que pode ser aplicada ao preso que cometer falta grave. Então, até aqui, nenhum erro de ortografia, tá? Nesse sentido, eu começaria aqui por um conectivo, então colocaria aqui nesse sentido, o é aplicado pelo juiz da execução penal a inclusão do preso no RDD, além de que a inclusão do preso no RDD depende de requerimento feito pelo diretor do estabelecimento, tá? Então, gente, aqui ela expôs o que está de fato na Lei de Execução Penal, tá? Exatamente como está falando sobre o RDD. Importante aqui mencionar que o edital de concurso público fala que existe a previsão que a simples menção do artigo ou do conteúdo do artigo não garante a pontuação, tá? Então, não vai adiantar eu apenas mencionar o artigo sem eu conceituá-lo, aliás, se eu argumentar com ele, tá bom? Então, eu tenho que argumentar a partir da menção do artigo, tá? Tá entendido até agora? Tudo tranquilo?
Vamos continuar aqui a nossa correção, tá? Outra dica muito importante que eu vejo muita gente errando em relação à linha de finalização do parágrafo. Ela finalizou o parágrafo na linha 8, ó, estabelecimento, tá? Infelizmente aqui, esta linha não vai ser contabilizada como linha efetivamente escrita, em violação do artigo 9.11.13 do edital, que fala que para ser efetivamente escrita a linha, são necessárias duas palavras, excetuadas-se pronomes e preposições. Então aqui, infelizmente, ela vai perder uma linha por não se atentar ao edital. Gente, concurso público é assim, vocês devem ter atenção a tudo, pois uma linha dessa vai fazer toda a diferença para a nota dela, tá bom? Em relação à estrutura, eu só teria o cuidado em relação ao espaço aqui do recuo. O recuo está muito exagerado aqui. O recuo. Eu colocaria um pouco mais para trás aqui o início da escrita do parágrafo dela, tá? Então, aqui o recuo é muito importante que vocês observem. Então, como é que eu faço na hora da prova para eu saber qual é a distância correta, tá? Tem aqui a caneta compacto ou caneta Bic, caneta de material transparente. Tem a pontinha da tampa da caneta. Eu utilizo como base, tá? Porque não vai ter na hora da prova alguém fazendo milimetricamente, tá? Não é necessário e nem pode utilizar-se régua na hora da prova. Então, você utiliza a pontinha da caneta, da tampa da caneta, para fazer a marcação do recuo do parágrafo. Então, tenha cuidado com isso aí. Parágrafos muito extensos, né, onde o recuo está muito extenso, pode denotar que você está querendo ganhar linhas, tá? O examinador ele pode interpretar dessa forma, tá? Lembrando que a sua redação ela vai ser avaliada por pelo menos 3 examinadores. Então, eles vão entrar em consenso e dar uma nota final para a sua prova, tá? Então, tenham cuidado, façam o texto de uma forma impecável, bem bonitinho, sem rasura, evitem rasuras, evitem passar a margem, tenham cuidado com a translineação, que é muito importante. Eu acho que é o que o IDECAN está mais cobrando junto do conteúdo da sua redação, tá? Então, tenham cuidado com isso, tá bom? Então, recuo do parágrafo, tenham cuidado. Então, vamos a partir do desenvolvimento 1, linha 9. O recuo aqui também está muito exagerado. Cuidado aqui com o recuo. Então, vamos lá. Dessa maneira, o RDD funciona isolando o preso em celas individuais, com a frequência de visitas reduzidas por quinzenas, e, dentre outras características, com a duração máxima de até 2 anos no regime. Tá? Então, gente, até agora a aluna está expondo o artigo que diz respeito ao RDD lá na LEP, tá? Então, até agora ela está só expondo, ela não começou a argumentar, tá? Tenha cuidado, porque no desenvolvimento 1 é necessário que você já apresente pelo menos uma problemática do RDD, tá? Lembrando que o tema
ele exige que você argumente, não é apenas você expor, apenas falar sobre um determinado conteúdo, tá? Inicialmente, vírgula, traz como perspectivas a manutenção da disciplina e da segurança nas prisões, especialmente para evitar que líderes de organizações criminosas continuem mandando no crime organizado de dentro das unidades prisionais. Então, até aqui, apenas um parágrafo expositivo, tá? Desenvolvimento 1, apenas expositivo, tá? Inicialmente, vírgula, traz como perspectivas a manutenção da disciplina e da segurança nas prisões, especialmente para evitar que líderes de organizações criminosas continuem mandando no crime organizado. Aqui eu removeria essa parte, mandando no crime organizado. Eu colocaria que líderes de organizações criminosas continuem gerindo, ou trocaria por outra palavra, mas mandando no crime organizado soa muito informal, tá? É muito informal. De dentro das unidades prisionais, tá? Lembrando aqui também, infelizmente aqui não vai contar como linha efetivamente escrita, porque ela fez a translineação e não conta como palavra aqui, ó. Então, se ela tivesse escrito um pouquinho mais, ou colocado de dentro das penitenciárias cearenses, poderia se considerar a linha efetivamente escrita. Então, linha não escrita. Da mesma forma que linha não escrita. Então tenha cuidado, gente. Isso aqui essa aluna aqui já perdeu duas linhas, né, da contabilidade de todas as outras linhas para a prova dela, tá? Para a nota da prova dela. Então, aqui o desenvolvimento 1, né? Nós temos aqui o desenvolvimento 1 até a linha 16. A partir da linha 17, nós temos o desenvolvimento 2, que da linha 17 até a linha 23, tá? Desenvolvimento 2. No entanto, né, o recuo aqui do texto muito exagerado. No entanto, o RDD traz como problemática o confronto com os direitos humanos, pois viola direitos de integridade física e psicológica, por exemplo. Diante do exposto, o conflito entre o RDD e a progressão de regime é bastante claro, já que impede que o preso tenha acesso aos requisitos necessários para progredir de regime, como o trabalho e a educação. Da mesma forma aqui, ó, finalzinho do texto ela utilizou, tá? Aqui conta como conjunção, ó, conjunção aditiva, artigo, e aqui são dois substantivos. Então, não vai contar também como linha efetivamente escrita, tá? Linha não escrita. Então, tenha cuidado com esses detalhes que podem remover pontos importantes aí para a nota de vocês. No entanto, a RDD traz como problemática o confronto com os direitos humanos, pois viola direitos de integridade física e psicológica, por exemplo. Diante do exposto, o conflito é bastante claro, já que impede que o preso tenha acesso aos meios requisitos necessários para progredir de regime, como trabalho e educação. Tá, mas cadê a argumentação aqui, tá? Ela expôs no D1 e no D2 o que o RDD traz como problemática, mas qual é a problemática? É o confronto, né? Traz como problemática o confronto com os direitos humanos. Como eu posso resolver essa problemática? É o que ela deveria ter escrito a partir do diante do exposto,
para se evitar o conflito com os direitos humanos, são necessárias algumas políticas públicas, tá, gente? Isso aqui é uma ideia que eu estou trazendo para vocês escreverem, não necessariamente é a resposta, tá? Diante do exposto, para se resolver o conflito do RDD com os direitos humanos, são necessárias ações preventivas da direção do presídio, juntamente com órgãos como o Ministério Público. Enfim, você pode utilizar de vários argumentos para basear a sua argumentação, gente. Então, não adianta somente você expor, você tem que argumentar. Então, aqui ela pecou, pois ela não argumentou, tá? Ela não trouxe a argumentação, tá? Vou até colocar aqui o adendo para ela, ó. Argumentação. O argumento, cadê? Então, aqui é um texto dissertativo expositivo, gente. Ah, mas no edital não tem dizendo que é dissertativo argumentativo, tá? Gente, não tem dizendo. De fato, não está explícito no edital que é um texto dissertativo argumentativo, tá? Porém, o que se observa nos textos de carreira policial é que a tendência é que seja argumentativo, tá? Porque não tem como você dissertar sem argumentar. É diferente de um texto narrativo, é diferente de outros gêneros textuais, onde você não precisa fundamentar seu ponto de vista. Nesse caso aqui, o texto dissertativo, ele necessita que você argumente, tá? Então, eu trabalho assim com meus alunos, eu tento formar opiniões, tá? Com o aparato que eu tenho, com dicas, com aulas dessa forma como está se realizando. Então, tenham cuidado com textos expositivos, que é um texto predominantemente expositivo, tá? Eu, se fosse o examinador da banca, com certeza aqui eu daria fuga ao tema, se não tangenciamento ao tema, tá? Não do tema em si, tá? Faço até uma correção aqui, mas tangenciamento da proposta do tema, né? Que deseja-se aqui trazer causas para a melhoria dessa questão do RDD. Então, tenham cuidado com texto dissertativo expositivo. O texto é dissertativo argumentativo. Então, vamos continuar. Conclusão, a partir da linha 24. Portanto, olha o recuo aqui muito exagerado. Portanto, para mitigar esses desafios, é de suma importância focar em estratégias alternativas ao RDD e reforçar a estrutura do sistema prisional, tanto física quanto humana, aumentando a quantidade e a capacitação dos policiais penais e aproximando o cumprimento da LEP com a preservação dos direitos humanos. Gente, um adendo aqui em relação ao gerúndio, ó. Ela utilizou do gerúndio 2 vezes no mesmo texto e no mesmo período, tá? Eu indico para vocês, evitem o gerúndio. Não porque é errado utilizar o gerúndio, mas a forma reiterada, quando você escreve reiteradas vezes, aparenta que você não ter conhecimento dos recursos coesivos, tá? Você pode trocar por a estrutura do sistema prisional, tanto física quanto humana, a fim de aumentar a quantidade e a capacitação dos policiais penais e aproximando o cumprimento da LEP com a preservação dos direitos humanos. Assim fica bacana, fica tranquilo aqui o texto e aqui conclui-se mais um texto, tá? Em relação ao conteúdo, gente, vamos lá ver o tema do texto, tá? Regime disciplinar diferenciado e a progressão de pena. Desafios
Desafios e perspectivas. Gente, no tema desafios e perspectivas, eles não estão aí só de enfeite, não. Se são desafios e perspectiva, qual é o desafio aqui? Qual é o desafio? Cadê o desafio? Vou até colocar aqui, desafio. A professora, ela falou aqui na desenvolvimento 2. O desafio é o confronto com os direitos humanos. Beleza, tranquilo. É um confronto sim com os direitos humanos. Mas de que forma? De que forma o RDD traz esse conflito? Porque viola direitos de integridade física e psicológica. Mas de que forma? De que forma, no trato do policial penal com o preso, a integridade física e psicológica ela é violada? Então você tem que explicar isso. Não basta você tão somente falar por cima. Você deve explicar. Você tem que explicar. Você tem que argumentar. E você tem que basear o seu argumento, tá? Então, aqui é um texto onde a aluna ela conhece o RDD, ela conhece a LEP, porém não há o atendimento completo da proposta de texto, dissertativo, argumentativo. É um texto dissertativo e expositivo. Lembrando que ele é diferente do texto do Enem. O texto do Enem traz a proposta de solução, exige que você escreva a proposta de solução. Aqui não é necessário a proposta de solução, mas é necessário que você apresente o desafio e apresente uma forma alternativa, não necessariamente uma solução. Por exemplo, tá? Em relação ao RDD, eu acredito sim, eu como professor, pelo pouco conhecimento que eu tenho da LEP, acredito que o RDD ele é necessário, tá? Ele é necessário para a disciplina do preso, tá? Então, como é que eu vou me basear nesse argumento? Que o RDD ele deve ser implementado não de uma forma como é implementada atualmente, mas de uma maneira mais efetiva, que vise a disciplina do preso, né? Eu sou professor André, eu sou contra medidas de tornozeleira eletrônica para crimes de violência ou grave ameaça. Então, de que forma eu posso fundamentar isso? Que eu posso utilizar um dado do Atlas da Violência, onde eu trago informações de presos reincidentes que foram pegos com tornozeleira. Então, eu posso utilizar esses dados para sedimentar o meu conteúdo, tá? Então, o meu conteúdo ele aqui tem que estar forte. Os erros ortográficos, eles são importantes, mas o mais importante aqui é o conteúdo, tá? Não adianta só pegar um esqueleto de redação da internet e colocar aqui e escrever qualquer coisa que vai dar certo. Não vai, gente. Não vai. Você tem que ter conhecimento. E conhecimento a gente só tem lendo, estudando e se dedicando, tá? Então, não caiam nessa. Eu não estou aqui para vender curso. Eu não estou aqui para iludir vocês, tá? Dá sim para você escrever um texto bom, mas você precisa se dedicar e estudar, tá? Então, você pode utilizar informações do Atlas da Violência, tá? Do Instituto IPEA. Você pode utilizar dados do Senaspen, da própria do site da SAP, né? Da SAP Ceará. Então você pode utilizar LEP, você pode utilizar a lei das organizações criminosas, você pode utilizar a lei dos juizados especiais do GCRIM, você pode utilizar a lei das contravenções penais, você pode utilizar direito penal e direito processual penal. Então tudo isso aqui, você sabendo utilizar, colocando no papel as ideias, fazendo o brainstorming, né, a tempestade de ideias, você pode conseguir dessa forma organizar as suas ideias e fundamentar o seu texto, tá? Então o importante aqui é a fundamentação do texto, gente, que neste caso aqui foi deficiente, tá?
Então, fazendo aqui uma conferência aqui da nota, por cima, tá? Por cima, a aluna aqui, eu daria para ela, tá? Eu daria por cima aqui uma nota 14 de 20, tá? Pela falta da argumentação, tá? Não apresentou os desafios, nem as perspectivas, e pelas linhas, tá? Que ela deixou de escrever efetivamente escritas, tá? Então 14 de 20 é uma nota ok, dá para passar porque o mínimo é 10, né? É o perfil, mas para ficar na briga entre os primeiros colocados, não sei se vai ser possível, tá? Então tenham cuidado aí com a redação e espero que a aula tenha sido frutífera, que se vocês tenham aprendido um pouco de redação, tá? Porque aí demanda tempo, demanda muitas aulas, demanda você sentar a bunda na cadeira, estudar e escrever, tá? Não só ficar vendo videoaula e ficar procrastinando, tá? Se é seu sonho de verdade, você vai estudar, você vai pagar o seu preço, tá? E é isso aí. Fico por aqui. Bons estudos. Fique com Deus. Até mais. Valeu!